Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa O Poder. Eu tenho a satisfação de conversar nesta noite novamente com o vereador de Natal, Cláudio Araújo, que ele falará um pouco sobre os seus 5 meses de mandato aqui como vereador na Câmara Municipal de Natal e sobre os seus projetos políticos e partidários. Boa noite, vereador Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao programa O Poder. Eu que agradeço, dou boa noite a você e a todo mundo que está nos assistindo aqui. Ô Cláudio, você está há 5 meses como vereador aqui em Natal. Faça um balanço dos seus projetos, das suas emendas que você fez agora na Câmara durante esse período. Olha, nós estamos lá na Câmara com a bandeira de independência. A Câmara conta hoje com 29 vereadores, né? E chegamos quase a 5 meses. Tivemos a oportunidade agora na licitação dos transportes públicos de apresentarmos e conseguirmos aprovar 5 emendas importantes que eu gostaria de destacar aqui. Emendas essas, por exemplo, que visam as empresas de transporte público, tanto as falidas como as que estão em atividade, não poderem usar seus créditos. E aí você vai dizer, como assim, Cláudio? Tem muita empresa, Batalha, que tem muito dinheiro, milhões para receber da prefeitura, daquelas discussões passadas sobre aumento ou não de valores de transporte, da bilhetagem, e assim como tickets antigamente também. E aí eu proibi, através da nossa emenda, que eles utilizassem. Por quê? Quem ganhar emenda, a prefeitura está com dificuldade financeira. Então a empresa que ganha tem que entrar com dinheiro, não com créditos podres, vamos dizer assim. Discussões passadas, essas empresas têm que discutir na justiça paralelamente e assim o recebê-la. Também apresentamos uma emenda e aprovamos, proibindo, no caso, a prefeitura de criar um novo imposto, uma nova taxa, que é o RITU. E eu conversei com a bancada do prefeito, expliquei, inclusive, a todos os vereadores que o momento do país não é de criar imposto. Nós estamos passando pela dificuldade imensa. Esse imposto era em relação a quê, vereador? O imposto ele era dentro no caso da licitação de transporte público, obrigando a, se você fosse tirar um edital, se você fosse, qualquer documentação que você fosse tirar em relação ao bojo, vamos dizer assim, de transporte público, da licitação, você teria que pagar um imposto para se retirar, que era o RITU. E aí esse dinheiro era revertido para o fundo ou para a secretaria. Eu disse, não vamos criar isso. Ninguém aguenta mais pagar imposto no país. E aí a bancada também foi sensível, entendeu? Conseguimos aprovar. Aprovamos também uma discussão que obriga a empresa que ganhar, seja ela quem for, a entender os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, proibir a jornada dupla, que é importantíssimo isso. Até um dia desse aí, a gente veio falar muito isso. Então a gente discutiu e entendeu que o direito dos trabalhadores tem que ser defendido. Também discutimos, junto à prefeitura, algumas emendas de outros vereadores. Por exemplo, a criação do ar-condicionado dentro do ônibus, do piso baixo, e graças a Deus aprovamos. Ficamos preocupados porque alguns empresários se colocaram achando que os vereadores fizeram muitas exigências. Mas nós temos que avançar. E aí até houve uma discussão, teve empresário dizendo que a passagem é para R$4. Eu tranquilizo você que está em casa. Quem vai disciplinar o valor da passagem é o edital, que não é feito pelas empresas. E as empresas vão participar se quiserem. Pode participar de empresa de qualquer canto do país. A gente vai estipular, quando eu digo o edital, e o edital vai dizer, olha, a passagem em cima de um valor vai ser R$2,50, vai ser R$1,30 ou até os R$4, mas em cima de uma lógica, não com as empresas dizendo. Vereador, em relação ainda a essa questão do transporte, os empresários dizem que a passagem de ônibus é como o salário mínimo, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. A prefeitura sempre questiona a questão dos empresários, tudo tal, mas nunca deu um passo para baixar o ISS das empresas de ônibus. Existe alguma negociação para que a prefeitura venha baixar o INSS para com que os empresários tenham fôlego para não aumentarem as passagens? Olha, eu tenho um posicionamento muito crítico a respeito disso, Batalha. Primeiro, eu acho que a prefeitura meio que faz corpo mole, e eu digo isso para todos os prefeitos em relação às empresas de ônibus. São pessoas poderosas, e aí quem está nos ouvindo em casa sabe disso. Segundo, a gente pode fazer um comparativo. Há poucos dias agora, o governador Robson conseguiu diminuir a alíquota que cobrava do querosene, no caso do óleo para o avião, e isso fez com que viessem outros voos para a cidade do Natal, para o Rio Grande do Norte. E mostrou que aqueceu o turismo daqui. A gente fazendo um comparativo, pode ser feita a mesma coisa com o transporte público. Se a prefeitura diminuir a alíquota também, ou até zerar,
a gente pode fazer com que os empresários entendam e a gente possa pressionar para que a passagem seja diminuída também. Então, isso é uma das suas bandeiras na Câmara Municipal. Eu acho importantíssimo, eu acho que a Prefeitura ela tem que se modernizar, eu defendo uma gestão de qualidade, eu acho que nós temos que diminuir as secretarias, eu acho que tem muitas secretarias, a gente tem que diminuir cargos comissionados, eu acho que tem que haver a qualificação do profissional, quando eu digo isso é o concursado, e principalmente, quem assumir cargos secretário, adjunto, coordenadores, diretores, tem que ter pessoas capacitadas e que entendam a área. O que acontece muitas vezes, se nomeia um dentista, com todo respeito, um dentista para ser numa área de gestão. Muitas vezes pega um administrador para trabalhar numa coisa que não tem nada a ver. Então, assim, a gente tem que entender, para quem está em casa, colocar pessoas, por exemplo, fazendo uma analogia, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, você não pode botar um cozinheiro para trabalhar na oficina. E é mais ou menos isso que acontece na política. Então, na opinião do senhor, o governador Robson, ele fez o correto, ele colocou técnicos em áreas técnicas, em detrimento ao prefeito Carlos Eduardo, que colocou políticos em áreas técnicas. Olha, eu acho que fazendo um comparativo com o Robson está tendo boas intenções. Espero que continue assim. O governo, infelizmente, está se mostrando falido, mas eu acho que tem que avançar mais. Eu acho que tanto o governador como o prefeito tem que entender que a sociedade, nós todos não aguentamos mais esse modelo político que existe aí, que toma lá da cá, que são os mesmos praticamente, aquela política engessada, ninguém aguenta mais isso. Inclusive tem que existir a meritocracia no serviço público, que é uma coisa que não é implantada aqui e que eu acho que já está mais do que na hora de ser implantada. Vereador, agora voltando novamente aqui para a Prefeitura de Natal, em relação ao prefeito Carlos Eduardo, o senhor tem feito várias críticas em relação à saúde, em relação à educação, em relação também ao transporte, não em relação só à questão das empresas de ônibus, mas em relação também a todo um sistema que envolve a CEMOB, a STTU. Como é que o senhor tem visto essa administração? Olha, nós passamos agora pela essa licitação e conseguimos identificar muitos pontos negativos na cidade. A questão do transporte. Por exemplo, criaram essas duas estações de transferência. Quando começou, a da Zona Norte não tinha ar-condicionado. A da Zona Sul tinha ar-condicionado. Já existe uma discriminação. Já começa daí. Segundo, as pessoas não entendem, e aí eu faço até uma meia-culpa, eu também não entendo, com toda a razão, e aí eu acho que a STTU faltou uma campanha educativa, que eu defendo muito isso. A campanha educativa não explicou para a população o que era. E a população ficava numa parada ao lado, que ali no Natal Shopping, por exemplo, uma parada ao lado, tiraram todos os ambulantes, jogaram lá para baixo, botaram a parada lá embaixo, sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de identificação, lotada. E ao lado, uma estação de transferência com 2 pessoas, com um fiscal dentro, com um amarelinho do lado. Desnecessário, com todo respeito a quem hoje faz a organização e a gestão da STTU. Outro problema sério foi agora no final do ano para o início do ano. Como diz a palavra, o nome popular, para quem está em casa entender, os pardais, que é quem multa os nossos carros, espalharam em Natal todo. Começaram a multar. Sem ter feito uma campanha educativa, sem colocar aquelas placas especificando a quilometragem, se é 50, se é 60. Tem gente, por exemplo, minha irmã agora levou 16 multas. 16 multas no mesmo ponto. Ela passou comigo lá e disse, olha, não tem identificação nenhuma. Então falta isso. O que é que acontece? Muitas vezes no Brasil, e aí eu venho a criticar mais uma vez a Prefeitura do Natal. Os gestores não têm perspectiva para o comércio, não tem perspectiva para o aumento do turismo, só cria o quê? Carga tributária e vai multar o pessoal, para arranjar uma saída para pagar as contas da Prefeitura. Está errado. Está totalmente errado. A Prefeitura tem que chamar, por exemplo, o comércio. O comércio de Natal é um comércio muito pouco assistido pelo poder público. Essas vezes a gente vê campanhas que são muitas vezes bancadas pelo próprio comerciante, tirando de onde não tem, para poder ter uma folga e não demitir, e ter que comprar um pouco mais de mercadoria, prestar um melhor serviço. Então, eu defendo que o comerciante, ele deveria estar na pauta, sim, de reunião e de acordos, sejam eles políticos ou não, junto com a Prefeitura. Cláudio, em relação à educação, como é que o senhor tem visto aí a educação do município de Natal? A educação, nós vamos agora para, mais uma vez, aquele índice do IDEB, né, que é o índice avaliado pelo Ministério da Educação. A Prefeitura, há 2 anos atrás, já não conseguiu atingir nenhum dos 2 índices, todos os 2 foram reprovados, eu até falei isso
na última entrevista que tive aqui com você, mas a infraestrutura da prefeitura, eu visitei algumas escolas, estão boas em relação ao todo. Porém, eu acho que falta valorização do professor. O professor no município está muito pouco valorizado, o valor é aquém de quem pode sobreviver com o salário. Eu acho que no Brasil nós temos essa cultura, o professor ele é muito pouco valorizado. E aqui na Prefeitura de Natal especificamente, eu estou ao lado dos professores e entendo que o prefeito precisa rediscutir como é que vai chegar a um valor condizente. Eu entendo que a Prefeitura está com dificuldade, mas precisa sentar na mesa de negociação com os professores e resolver de uma vez por todas. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes, dando continuidade à entrevista com o vereador de Natal, Cláudio Araújo. Até lá. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Estamos de volta com o programa Poder, de segundo bloco, dando continuidade à entrevista com o vereador Cláudio Araújo. Cláudio, nós falamos sobre educação, transporte. Como é que o senhor vê a saúde do município de Natal? Olha, a saúde, especificamente da cidade de Natal, eu já fiz alguns pronunciamentos na casa, fiz visita a unidades de saúde aqui, em todas as zonas sul, leste, oeste e norte, principalmente. E está um caos. O secretário novo foi à Câmara agora há poucos dias se explicar e deu um depoimento preocupante para todos nós, onde ele afirmou que até o final da gestão do prefeito Carlos Eduardo só conseguirá atingir 52% das unidades de saúde do município. Então, quer dizer, 48% da cidade do Natal, no que tange a parte de saúde, não será contemplado. E eu acho que eu tive a infeliz, como é que eu vou dizer? Eu fui nos cantos errados, eu acho, porque as visitas que eu fiz, eu acho que cabia dentro dos 48% que não abrangem o que o secretário falou. Um posto de saúde referente aqui para a cidade, em todos os anos anteriores, era o posto de saúde satélite. Está abandonado, sujo, numa reforma há mais de 3 anos. O senhor faz uma visita de surpresa nesses Faço visita de postos? surpresa. Conversa com a população? Conversa com a população, com os funcionários, com os médicos. Outra, nenhum posto de saúde, eu desafio, nenhum posto de saúde Natal hoje que tem 2 ou 3 médicos, no dia eles estão de plantão. É um absurdo isso. Então falta uma fiscalização junto aos médicos também. E aí você chega para o diretor da unidade, não posso fazer nada, o médico vem quando quer. Não, não pode ser assim. Não, mas a gente manda um relatório para a secretaria, ninguém vê esses Eles dados. não recebem faltas? Os salários não são descontados dos médicos? Olha, com todo respeito, a classe médica aqui no município, ela também é muito desprestigiada pela prefeitura. Tem muitos médicos que têm 2, 3 empregos. O que eu defendo que deveria acontecer? O médico deveria receber muito bem. Tem médico ganhando 5 mil reais, 4 mil reais, ele tem que trabalhar 3, 4, 5 lugares. Eu acho que o médico deveria receber um grande salário para ele poder permanecer agora numa carreira única no município. Por exemplo, o médico recebesse o teto, por exemplo, de 20 mil reais, por exemplo, de um desembargador, e ele ficasse médico exclusivamente no município. O município poderia cobrar. Hoje o que acontece? O médico ele é daqui, ele é de Parnamirim, ele é do interior lá da Paraíba, ele presta um plantão num hospital particular para poder contemplar um salário de médico, um salário geralmente alto.
Quem é prejudicado com isso? A população. Que muitas vezes o médico chega lá, baixa a cabeça e começa a prescrever e vai embora. E nós sabemos que isso é a realidade. Eu encontrei um dia desse com o médico veio me criticar. Cláudio, você está dizendo? Estou dizendo porque nós sabemos que é verdade. Infelizmente é verdade. Não todos. Porque em toda profissão tem um bom e tem um ruim. Tem um político bom, tem um advogado ruim, tem um político ruim, tem um advogado... Do jeito o médico. Mas nós sabemos que tem que haver uma fiscalização. E a prefeitura não faz. Fui também nos Guarapes, um absurdo. Desde a anterior gestão de Carlos Eduardo, quer dizer, passou por Carlos Eduardo, passou por Micala, está de novo em Carlos Eduardo, a reforma da unidade clínica do posto de saúde dos Guarapes não foi feito ainda. Está em acabamento. O que acontece lá? A pessoa que entrega as fichas, Batalha, e quem está em casa, que eu botei nas minhas redes sociais, se você quiser me procurar, @Klaus do Bem, ou vereador Klaus, está lá. A senhora, com o nome SUS aqui do lado, com a prancheta, entregando ficha debaixo de um pé de mangueira. Rapaz, isso é coisa de 1960. Entrei na unidade dos Guarapes. Chegando lá dentro, o dentista disse, não posso fazer nenhum tipo de atendimento porque não tem água no posto de saúde. Procurei pelos 2 médicos, só tinha um médico. Mesmo assim, o médico já era 9h30 da manhã, o médico não tinha chegado ainda. A fila tinha 85 pessoas, que eu contei, ninguém me disse não, eu contei. Como é que você vai dizer que uma unidade de saúde dessa funciona? Eu digo, feche logo. Infelizmente feche logo, porque está botando o povo aqui para servir de besta. A culpa, na sua opinião, é do secretário ou é do prefeito, Carlos Eduardo? Olha, eu acho que a culpa é da gestão. Nós sabemos que existe pouco recurso, mas a gente tem que haver qualidade na destinação desses recursos. E principalmente, como eu falei no início da conversa, fiscalização. Se o médico não está indo, tira. Tira. Não pode acontecer da população estar sendo entregue ficha para a população ficar. 85 pessoas batalham numa fila, 9h30 da manhã, essas pessoas trabalham, têm família, cuidam de crianças. Pô, é uma falta de respeito. Eles chegam na campanha, eu me coloco nisso, os políticos chegam aí, prometem mundos e fundos. Depois a realidade é essa. Em relação à saúde ainda, como é que o senhor está vendo aí essa expansão da dengue aqui em Natal? Olha, eu gritei e critiquei lá na Câmara que nós precisamos fazer uma união com a sociedade. A dengue, hoje, ela não consegue mais os órgãos públicos controlarem só. Tem que haver uma campanha junto à sociedade. A sociedade precisa entender que a dengue é um problema geral. E a prefeitura, como eu digo, ela tem esse déficit muito grande. Ela não investe em campanhas educativas. Ela investe em Carnaval, ela investe em São João, ela investe em Natal, e muitos milhões, mas não investe em campanhas educativas. Você não acha que o problema da dengue é um problema de limpeza pública? Na medida que eu tenho minha rua limpa, sem lixo, sem areia, sem mato no meio fio, tudo limpinho, sem a água concentrada, o mosquito não vai colocar os seus ovos? É uma das circunstâncias. A limpeza pública, ela precisa ser, a gente sabe que perfeita não dá, mas ela precisa ser cotidianamente. Agora precisa ter fiscalização. A prefeitura, como eu disse, ela falha na fiscalização, ela falha na gestão e ela falha principalmente nas campanhas educativas, porque a sociedade tem essa interação com o poder público. Na hora que a pessoa entender que ela precisa tirar água de algum dormitório dela ou de algum vaso, essas campanhas têm que estar sendo feitas corriqueiramente, cotidianamente. A prefeitura, infelizmente, não faz. Vereador, em relação voltando agora para a sua atuação na Câmara Municipal, quais são as suas principais metas agora como vereador de Natal? Olha, em relação a projetos, em relação a emendas. A gente está protocolando, inclusive, essa semana, nós estamos discutindo a questão do IPTU da cidade. Nós pagamos um IPTU altíssimo e nós descobrimos também que tem algumas irregularidades com o IPTU aqui da cidade em anos anteriores. Então, estamos protocolando um projeto de lei e vamos discutir na casa. Descobrimos também que há uma irregularidade imensa por parte do Procurador-Geral do município, Castim, e a gente vai colocar isso essa semana, inclusive, em debate na Câmara Municipal do Natal. Em relação à questão política, como é que o senhor está vendo aí 2016, o quadro político para 2016? Batalha, eu não estou discutindo 2016, porque eu acho que a cidade está passando por tantos problemas. Sempre que alguém me procura para falar sobre partido ou sobre quem será o novo prefeito, eu disse, olha, acho que a população não aguenta mais isso. E eu gosto muito de dizer, e me desculpe para você que está em casa, a minha sinceridade. Eu acho, e aí eu tenho conversado com muita gente, a população está pouco interessada, Batalha, se o prefeito será Carlos Eduardo, será Maria, Pedro ou João. A população quer que as coisas funcionem com qualidade. A população quer que o filho dela saia para a escola e não seja assaltado. Quer que chegue na escola, tenha merenda, que o professor vá. A gente precisa disso.
A gente tem que acabar com essa história de endeusar fulaninho que é da família tal, fulaninho que é de um poder aquisitivo maior. Isso não resolve. Nós temos que ter pessoas gabaritadas, preparadas, estudando, para quando cheguem a ocupar esses cargos, saibam o que tem que fazer. Não cheguem lá, sentem na cadeira e comecem a pensar no que vai fazer depois que sentou na cadeira. Tem que se pensar antes. A população não aguenta mais. Quem está com fome, quem está doente numa fila, ele não vai esperar para amanhã, ele precisa naquele momento. E é isso que o gestor público, muitos deles não entendem ainda. Eu soube que o senhor visitou recentemente o diretor do DENIT aqui no Estado. Qual foi o motivo dessa visita? Olha, teve as obras do PAC, que tinha aquela aceleração da Copa do Mundo, que prometeram mundos e fundos aí para todos nós. E aí eu descobri, através de denúncias que chegaram a mim, que as obras do PAC iam haver redução aqui no Estado. Também apresentamos ali para a criação de uma nova passarela ali do Atacadão e Açaí, que são 2 supermercados imensos, tem 2 shoppings do automóvel, tem 2 revendedoras de carro. De um lado e do outro, a gente sugeriu para se colocar uma passarela. Assim também fomos ao DENIT, pedir que ali na passarela de Neópolis, que é uma passarela antiga, que chega ônibus intermunicipais e ônibus também aqui da cidade, fosse criada uma baia ali na famosa Praça dos Táxis. Ali na Praça dos Táxis não tem banheiro, não tem iluminação, sujo, os taxistas amedrontados. Conversei com todos eles lá e, principalmente, se você passar muito cedo lá ou no início da noite, você vai ver o fluxo de carro que você praticamente não anda. Você perde 40 minutos a 1 hora ali naquela faixa, do Natal Shopping hoje até Parnamirim. Isso é inadmissível. Como é a BR, o órgão que é responsável é o DENIT. Fui conversar com o diretor do DENIT, levei logo 30 dias para ele me atender, 30. O diretor do DENIT não podia atender. Quando fui conversar com ele, resumindo, me disse que a culpa é dos pedestres. Me disse que é os pedestres que passam, que não era para passar. Eu perguntei para ele, não tem um sinal, não tem uma faixa, não tem uma passagem, passar como? Não passe. Eu achei aquilo tanta, me desculpa a palavra, arrogância. Porque a pessoa que está num posto desse, a pessoa que está numa posição dessa, ela principalmente tem que ter humildade e sensibilidade. Quem é o presidente e diretor do DENIT? Willis Saldanha. E aí eu tive com ele. Eu não me levantei da cadeira, Batalha, porque, graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram educação. Ele chamou alguns técnicos para discutir comigo, e os técnicos se revelaram que o Ministério dos Transportes vai haver uma redução e que não haverá mais nenhuma obra para a cidade do Natal do PAC. O que estão dizendo é mentira para a população. Inclusive, semana que vem estou indo a Brasília, vou fazer uma visita ao Ministério, e vou à bancada federal. Vou aos 3 senadores, os deputados federais, porque eu vou cobrar dos deputados e dos senadores que tomem o posicionamento. Porque ia largar ali aquela entrada da cidade, iam criar um ambiente todo para que houvesse, porque isso é turismo também. A cidade de Natal é muito visitada, não só por aviões, mas por carro também. E aí se prometeu muito, não está se fazendo nada, o diretor do DENIT disse que não pode fazer nada. Ainda veio me dizer que as pessoas estão morrendo atropeladas, porque a culpa é de quem está passando. Isso é a resposta que um diretor do DENIT deu a uma pessoa. Me diga aí, se ele está me tratando assim, que sou representante do povo, você imagina uma pessoa comum que chega lá, como é que esse indivíduo não trata? Vereador, como é que o senhor está vendo aí a reforma política que está tramitando no Congresso Nacional? Olha, todo dia a gente acorda com uma notícia nova, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então, Brasília são muitos interesses, pequenos, médios e grandes. Infelizmente tem que aguardar. A gente aqui não pode opinar em nada. A gente espera que o que aconteça lá seja um avanço para o Brasil, porque a gente não aguenta mais tanto retrocesso. E em relação à questão partidária do senhor está no PP. Eu soube que o senhor está solicitando ao partido para sair do PP. Procede essa informação? É verdade, eu ingressei com a justa causa. O partido, sem nenhum tipo de radicalismo, e não tenho nada contra a família Rosado. O anterior detentor da cadeira, Betinho Rosado Pai, eu acho o nome dele, era deputado federal do DEM, foi para o PP, tomou o PP, né? Nacionalmente veio essa determinação do deputado atual hoje, Rafael Mota. A bancada toda de Natal, 5 vereadores saíram, nós não fomos procurados em nenhum momento. É tão verdade que nem disputar a cadeira o deputado Betinho pôde, teve que colocar o filho, que é deputado federal legitimamente. Também não tenho nada contra a respeito e espero que faça um grande trabalho em nome do Rio Grande do Norte. Mas não fui procurado, não soube de nada, determinação, o partido foi engessado. É tanto hoje que não existe nem diretório municipal permanente, nós não sabemos nem quem são. E aí tomei um susto. No dia da minha posse, em janeiro, depois das eleições, quase 8 meses depois, no dia da minha posse, o deputado federal Beto Rosado, o filho de Betinho,
estava na Câmara para tirar uma foto comigo. E disse que o pai dele gostaria de conversar comigo. Fui conversar com o pai dele, expliquei que não tinha mais condições ideológicas de continuar no partido, deveria ter sido procurado pelo partido, inclusive nas eleições, e acho que não tem mais ambiente para que nós possamos continuar no partido. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e ter tirado também as dúvidas de alguns telespectadores, de muitos telespectadores, e até também sobre o seu desempenho na Câmara Municipal de Natal. Eu quero deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder e deixar o espaço reservado para suas considerações finais aos telespectadores do Rio Grande do Norte. Agradeço a entrega da revista, quero agradecer o espaço também e dizer para você que está em casa, acompanhe os vereadores da TV, através da TV Câmara, através das redes sociais, não é só da minha não, de todos, porque todos nós, Batalha, votamos em vereadores, tem gente que não lembra nem o vereador que votou. E olha como é que está a cidade hoje aí. Eu não estou dizendo que nós estamos numa mil maravilha, mas nós temos que cobrar. Hoje, mais do que nunca, tem que se cobrar do político. Nós ganhamos muito bem, então temos que ser cobrados. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a presença do vereador Cláudio Araújo, eu quero agradecer a sua presença e até a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá. De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom.